Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. – 2023 para mim é absolutamente essencial, antes de continuar com a minha nota introdutória, os chamados monólogos, eu recordar o ano em que estamos, 2023. E quero-lhe deixar também esta ideia, à medida que eu vou falando, recorde-se, 2023. Estão neste momento a ser implementadas algumas regras verdadeiramente retrógradas e que poderão levar, na realidade já estão a levar, as nossas sociedades a autênticos becos de obscurantismo. Se não pensemos no seguinte: existem palavras que não se podem escrever, piadas que não se podem contar, livros que não se podem ler. E tudo isto é alimentado por um grupo de pseudo-intelectuais que consegue, de alguma forma, motivar um grupo completamente aberto a tudo aquilo que seja novidade. E estamos a falar dos jovens, que acaba por replicar este comportamento obscurantista nas redes sociais. Mas, verdadeiramente, esses pseudo-intelectuais, a única coisa que querem fazer é satisfazer a sua agenda própria. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema deste mês, Tágites. As musas inspiradoras de Camões, as ninfas do Tejo, que de alguma forma deram a Camões as palavras da nossa epopeia, os Lusíadas. Sabe uma coisa? Se fosse hoje, as palavras não chegariam até ao livro se antes não passasse por aquilo que podemos chamar de leitores de sensibilidade, ou então comitês de vigilância, ou censores. É porque é preciso chamar os bois pelos nomes. Os bois e as vacas pelos nomes. Os bois, as vacas e os vitelos pelos nomes. E nesta verdadeira caça às bruxas e aos bruxos, nesta verdadeira caça às bruxas e aos bruxos, ninguém está a salvo. Olha, o 007, o James Bond não está a salvo, o Tintin não está a salvo. E o que eu invejo ao Tintin, aquela poupazinha amarela que ele tem, uma coisa fantástica. E sabe quem é que não está a salvo? A tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E sabe uma coisa? Eles não vão parar. E debaixo desta capa heroica da tolerância, os intolerantes acabam por liderar as suas matilhas destruidoras. E se você pensa que não é nada consigo, é melhor pensar outra vez. Porque hoje é aquilo que escrevemos, aquilo que lemos. Amanhã, caso a tecnologia o permita, vai ser aquilo que pensamos. Digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, numa mesa que gostamos de considerar que é uma mesa de liberdade e que conversa com todas as pessoas,
que queiram cá vir, como é óbvio, é a nossa convidada de hoje, uma estreia absoluta, mas alguém que, de alguma forma, eu já queria entrevistar desde o início do programa. Na realidade, eu já queria ter entrevistado a convidada de hoje, até quando eu estava a apresentar um outro programa do nosso canal, o Manhãs na TV. Não se proporcionou, proporcionou-se agora, e é precisamente hoje que vamos conversar com a Manuela Pereira. A Manuela Pereira é escritora fantasma e tem uma experiência de 10 anos de rádio, e estou a dizer isto porque vai permitir também contextualizar a nossa conversa. Mas a primeira pergunta, Manuela, o que é uma escritora fantasma? Porque de fantasma tu não tens nada. E ainda bem. Ainda bem, sim. É uma pergunta que toda a gente fica curiosa por ver respondida, porque acho que é a palavra fantasma que cria aqui um mistério à volta da profissão. O escritor fantasma, que é, a palavra veio muito do ghostwriter dos Estados Unidos, é um escritor que escreve qualquer tipo de texto, inclusivamente textos técnicos, mas para isso o escritor fantasma tem que estar dentro do assunto. Mas, para generalizar, um escritor fantasma escreve qualquer tipo de texto por um contrato. Ou seja, o cliente, a quem eu chamo autores, o cliente contrata um escritor fantasma por falta de tempo ou porque não sabe efetivamente escrever, mas seja qual for a razão, contrata o escritor para produzir os textos ou o livro que ele não consegue, seja por que circunstância for. O escritor fantasma entra só com o conhecimento do cliente autor e sai só com o conhecimento do cliente autor. Portanto, ninguém sabe que existiu um escritor que não seja a pessoa que está a assinar o livro, que foi a pessoa que me contratou. E inclusive pode ser um só trecho do livro. Pode ser só uma parte do livro. Pode escrever o livro de fio a pavio, pode escrever apenas um capítulo, apenas o fim, ou apenas, por exemplo, já me aconteceu chegar-me um livro já pronto, mas com falta de estrutura, com falta de profundidade. E, portanto, com aquele material, eu recriar a obra de uma forma mais literária, digamos assim. Sem transformar, no fundo, aquilo que é contado. E estes 10 anos de rádio, como é que foram? Conta-nos um bocadinho, antes de irmos ao nosso tema de hoje. Maravilhosos. A rádio, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E é uma paixão para a vida. Falávamos ainda em off que eu estou com muita vontade de voltar a entrevistar, mas dentro da minha área, porque a comunicação oral e a comunicação escrita, apesar de ser comunicação, tem uma vertente completamente diferente. A escrita é muito solidária, a comunicação é cheia de gente. E eu sou uma pessoa de pessoas, de gente. Gosto de conversar, gosto de comunicar, gosto de transmitir mensagens. E eu sinto esta necessidade que estes 10 anos me deram e que foram maravilhosos. Conheci muitas pessoas, tive a oportunidade, como tu disseste e bem, de poder quebrar alguns tabus, de poder informar, de poder tocar na ferida das pessoas, de temas que pessoas que não queriam falar, e portanto estes 10 anos foram maravilhosos, trouxeram-me muita experiência e trouxeram-me uma realização pessoal enorme. Muito bem. Então, Manuela, de alguma forma, aquele que é o teu momento profissional, nós podemos descrever como alguém que vive das letras, completamente, não é? Da escrita. E então isto transporta-nos, de facto, para aquilo que é o motivo do convite e da conversa contigo, é o quão preocupada estás ou não com esta nova realidade que se vive nas nossas sociedades. Preocupa-me, sobretudo, a forma como as... E vamos dirigir tudo para a comunicação escrita, não é? Para esta minha... É como tu entenderes. Okay. A mim o que me preocupa... Daí os teus 10 anos de rádio, também. Que não é escrito, é falado. É falado. Mas neste momento o que me está a preocupar, e porque eu estou muito envolvida com a comunicação escrita, com as pessoas que querem escrever, com os textos, com as palavras, o que me preocupa é a sensação que envolve as pessoas do medo ou do receio, do julgamento e da crítica sobre tudo aquilo que elas escrevem. Ou seja, eu sou capaz de ter pessoas que querem transmitir uma mensagem, mas em vez de transmitirem a mensagem de forma nua e crua, como tu fizeste na abertura do programa, e muito bem, preocupam-se em escolher as palavras, preocupam-se em esconder a mensagem de forma a que esteja lá a mensagem, mas que não seja tão drasticamente comunicada. E às vezes só funciona se nós a comunicarmos tal e qual como ela é.
assertivamente. Mas isso é quase o mindset criativo dos autores no tempo da Inquisição, no tempo do lápis azul. Aquilo que eu vejo é mesmo isto, é uma censura camuflada. Ou seja, eu sou livre, mas numa prisão sem grades, porque eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero, eu não posso escrever tudo aquilo que eu quero, porque depois vêm os inquisitores, os velhos de Restelo, vêm os velhos de Restelo a pregoar que não é assim, que está errado, que a pessoa não sabe do que está a falar. Portanto, vêm as críticas, muitas vezes gratuitas, sem fundamento nenhum, sobre uma realidade que até foi a própria pessoa que viveu. Portanto, eu vivo uma realidade, transmito com base na experiência que eu tive, mas depois vem alguém que nunca teve aquela realidade e que está cheio de filosofia sobre a forma como devia ter sido escrita ou transmitida uma mensagem. Isto é grave. E porquê que achas que são logo as obras, a cultura que é atacada, censurada, processos absolutamente criativos e individuais, muitas vezes, dentro dessa criação? Eu relembro, por exemplo, a própria estátua de David, do Miguel Ângelo, sofreu um problema, porque alguém foi visitar e via-se o instrumento do David, que o David tinha um instrumento, e não estou a falar da harpa do David, mas estou a falar do órgão genital. E a mãe, muito coisa, como é que é possível? Como é que tu lês esta hipersensibilidade? E eu continuo a defender, vou defender até ao fim dos meus dias, que a cultura, e neste caso específico, muito concretamente os livros, têm poder. As palavras guardam poder. E se uma palavra sozinha faz estragos, imagina muitas palavras juntas em muitas páginas de um livro. Portanto, é isto que assusta e é o que foge ao controle. Porque assim, quando nós estamos aqui a conversar, tu podes controlar a minha conversa e eu até posso controlar a tua. Quando eu escrevo um livro e ele sai para o mercado, ninguém controla aquele livro. Está lá tudo. E houve um autor que dizia que os livros não mudam o mundo. Os livros mudam pessoas e as pessoas mudam o mundo. Portanto, isto tem muita força. E é verdade. Podemos pintar como quisermos a realidade. Mas o livro tem esta força. Porquê é que os livros hoje em dia de autoajuda têm o sucesso que têm? E os próprios livros biográficos? Porque guardam uma mensagem de transformação. Mexem com a tua mente. Mexem com a tua visão do futuro. E isto pode ser o princípio do fim para essas pessoas que querem o poder. As biografias também têm esse impacto? Tem. A biografia é o livro que, para mim, para além de ser o legado, porque tu permaneces depois da morte, aqui está a tua história para todo sempre, a biografia, para mim, é a que guarda mais poder de transformação, sabes porquê? Porque é alguém que conta, por exemplo, que superou esta realidade, que pode ser a minha. Falemos, por exemplo, do cancro. Eu venci um cancro. Eu vou ler a história de uma pessoa que venceu o cancro. Eu agarro-me àquela história e à esperança que aquela história me dá. E, portanto, este é o grande poder que não se controla quando um livro está no mercado. Olha, e se transportarmos aquilo que estamos a viver agora, e que em Portugal ainda não se está a viver com a intensidade que se vive, por exemplo, nos Estados Unidos, ou em Inglaterra, ou até noutros países ditos ou chamados ocidentais, como é que tu consegues, de alguma forma, ou se é possível, comparar à Kristallnacht dos nazis, naquela queima dos livros, no próprio momento da Revolução Cultural Chinesa ou na Revolução Bolchevique, em que imediatamente os livros são as primeiras vítimas? São as vítimas, sim. Tínhamos comentado que houve um livro, isto para contextualizar também, houve um livro que neste momento, se calhar devia me ter informado, mas vou fazê-lo, que A Náusea, de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo e existencialista profundo, A Náusea saiu para o mercado e foi retirada do mercado durante um determinado período de tempo. Estamos a falar de Jean-Paul Sartre, não é da Maria ali da esquina. Portanto, o livro dele, A Náusea, foi retirada do mercado exatamente porque as pessoas achavam que a mensagem que o livro passava iria condicionar as pessoas que o lessem. E isto é uma prova daquilo, ou um exemplo daquilo que tu estás a dizer. O livro é a primeira vítima a ser calada, porque ou se queimam, isto faz lembrar a caça às bruxas, né, na França, ou se queimam, ou a mensagem vai continuar a ser passada. E não há como tu negares uma mensagem que está no livro. Nega-se alguém que disse
o diz que disse, mas isso não é bem assim, não se nega a uma mensagem que está no livro. Para mim, isto é chocante e estou a começar a ver isto nas redes sociais, que é, tu não podes escrever tudo o que queres, o Facebook já censura. O Facebook já te impede de escrever, o Facebook já te tira do ar se for preciso. Basta uma pessoa clicar no botãozinho de reclamar ou de querer de reportar algum problema e a própria rede social censura. A primeira coisa que faz é censurar, depois é que vai avaliar. Ou seja, exatamente. Portanto, está tudo fora do ar, está tudo escondido, vamos ver e depois voltamos a colocar no ar. Isto em pleno século XXI, em 2023, como tu disseste, é catastrófico, porque essa liberdade de comunicação que nós tanto lutamos para ter um dia, está a voltar a uma censura ainda um bocadinho camuflada, mas que está a caminhar para condicionar tudo aquilo que nós queremos dizer. Um condicionamento total. Olha, e enquanto alguém que escreve, uma das grandes preocupações também de um criador é a autocensura. Uma coisa é a criação, permitir-se criar. E todos nós sabemos experiências que houve na década de 60 ou 70 com o LSD para abrir a mente, para eles poderem criar, pintar, escrever, cantar. O ópio, próprio na altura ópio, Fernando quer que Pessoa. seja. Neste momento, há algo que nunca vai deixar de estar em ti, que é a tua própria consciência. Sim. E esta possibilidade da criação de autocensura em quem faz alguma coisa. Sim, sabe, João, eu digo, quando as pessoas vêm até mim e começam a falar sobre os livros e sobre a escrita, e depois eu vejo que o que os move não é a criação, mas é o medo da forma como vão ser avaliadas, eu estou sempre a dizer que um livro tem que ter verdade. É impossível descrevermos uma obra, seja biográfica, seja um romance ficcional, não sei, whatever, o que for. É impossível escrevermos uma obra se ela não tiver verdade. Até as obras que nós escrevemos com recurso à imaginação, à criatividade absoluta, como Frankenstein, que é ficção científica. Mesmo essa obra foi revista, não sei se sabes, mas esta obra tem vindo a ser revista porque se ela refletia o que era o abominável, o monstro no ser humano, eles agora querem mudar a mensagem e torná-la como os não inseridos na sociedade. Portanto, o reflexo de alguém que tem problemas e que não é entendido. Por isso... Mas eu posso... Mas estás a ver, mas isto é a beleza da criação artística. Claro. Por exemplo, eu posso olhar para isso e sentir que o que estão a fazer à nossa sociedade é precisamente o que fizeram ao Frankenstein. Mas sem dúvida. Ou seja, estão a inserir coisas em nós que Sim. nós não... Sim. E isto... E esta mensagem que eu passo tem que haver verdade, não pode haver manipulação de maneira nenhuma sobre aquilo que vocês querem passar ou que querem escrever. Mas, na verdade, nós começamos a ver livros com títulos com o objetivo de venda. Ou seja, o título do livro não reflete o livro. Não sei se já te aconteceu comprares um livro porque o título e a sinopse até é interessante, mas depois... assim, com filmes também já me aconteceu. Com os filmes é igual. Portanto, os títulos, os slogans, as sinopses, a maneira como as mensagens estão a passar... As manchetes das notícias são... começamos a ser enganados por aí. E depois encontramos mensagens no interior completamente, eu não sei se a palavra manipulada será o mais justo, mas completamente alteradas sobre a gênese, porque as pessoas começam a sentir medo e autocensuram-se, como estavas a dizer, já no processo da escrita. Olha, e não achas que na sociedade em que vivemos atualmente, à velocidade a que vivemos e com a quantidade de informação que recebemos, isso é ainda mais perigoso? Claro. Ou seja, se eu só for uma pessoa que está informada por causa dos cabeçalhos, eu vou estar a viver, se calhar, numa realidade paralela. Sim. Porque há pessoas que não leem o conteúdo. Há pessoas que se ficam pela manchete. E depois, repara, é simples. Quantas pessoas emitem opiniões escritas nas redes sociais? Eu falo nas redes sociais porque hoje em dia é um meio de comunicação extremamente poderoso também. Imitam opiniões com base na manchete. E depois tu vês as outras dizer, vocês não leem as notícias, leiam a notícia. Porque realmente ler a manchete hoje em dia
é continuar, passa a expressão, na burrice, porque a manchete não nos está a informar de nada. Está-nos muitas vezes a enganar e a adulterar a visão sobre a notícia. E essa velocidade que tu falas está a ser feita por aí, João. É as manchetes que passam, não é o conteúdo. É a manchete, é o tópico, é o primeiro parágrafo. E sabes o que é que me preocupa? É que as pessoas que estão, os editores e alguns jornalistas, não todos, mas alguns, sabem disso e utilizam-no para ganhar também eles visibilidade. Portanto, eles tornam-se polémicos e junto às vezes da polémica vem o status. E, portanto, até as próprias profissões procuram a visibilidade e o status de forma rápida. Portanto, vamos mexer com aquilo que vende e utilizam as manchetes, os parágrafos e os slogans para conseguir vender essa visibilidade. Olha, obviamente também não vamos ser ingênuos, o cancelamento não começou nesta década, o cancelamento começou com os primeiros seres humanos, portanto não há volta a dar. Mas aquilo que preocupa algumas pessoas, e não sei se te preocupará a ti, é a nossa falta de ancorar o pensamento de futuro ao passado. Ou seja, nós vimos que a Inquisição, afinal, era a Terra que andava à volta do Sol e nem sequer o Sol era o centro do universo, não é? Sim. Nós esquecemos facilmente até onde chegamos e da forma como chegamos. E nós não podemos esquecer as nossas origens, sejam as históricas de história, no geral, sejam as nossas pessoais. E nós estamos a tornar-nos seres do agora e do futuro. E olha, eu digo, eu não acredito no futuro. Para mim o futuro é uma utopia. Nós temos o agora, ponto, final, parágrafo. Eu não sei o que me vai acontecer daqui a 2 segundos. Portanto, não há futuro. As pessoas futurizam com a esperança de melhores dias, mas não há futuro. Não há. Para mim não há. Mas há passado. E nós esquecemos o passado. Já viste o disparate? Nós esquecemos o passado, que é o que nos dá. E as lições. E as lições. E vivemos, quase que nem vivemos o agora, a pensar no futuro. E é isto que está a destruir a nossa, enquanto seres vivos, humanos, porque cada vez há uma humanidade com menos humanos, não sei se concordas comigo, mas estamos numa humanidade em que agora até já com os chats GPT e com as máquinas querem substituir a criatividade dos próprios humanos. E tu falaste numa palavra há bocado que diz tudo, que é consciência. Um humano sem consciência não consegue transformar a humanidade e por muita tecnologia que existe... Mas marca, mas por muita tecnologia que existe, a tecnologia nunca vai ter consciência. E é por aqui que nós temos que ir. É continuar a olhar para nós como seres vivos com consciência para podermos mudar o passado que está errado e podermos fazer um presente com base... Mas quando dizem mudar o passado que está errado, e só para esclarecer... Não tens nenhuma máquina do tempo que nos faça ir até lá. Mas a mudança é entender que os comportamentos que no passado nos danificaram devem ser, de facto, corrigidos. Devem ser, pelo menos, melhorados. Melhorados no sentido da evolução positiva. Mas então já devíamos ter aprendido na Inquisição e na censura, não era? Porque a seguir grandes momentos censórios... Mesmo. Tivemos grandes avanços. Mesmo. E neste momento creio que se está a viver um desses Há aqui um paradigma, períodos. Não é? Há aqui um paradigma. E não estamos a aprender. Não. E o problema é que quando olho para trás, eu vejo se calhar uma faixa etária mais alta a fazer censura e hoje vemos os mais jovens a ser parte desta... Da máquina. Porque nós... Eu cresci numa época em que não tinha tanto acesso à informação. Provavelmente tu também, não é? Crescemos numa época em que nós... 25, 26, por aí. mais ou menos, exato. Portanto, somos... Não é 1925, produtora, não sei porque é que é produtora. Está bem, ok, está bem. E, portanto, nós crescemos numa época em que não tínhamos acesso a tanta informação. Não sei se isto é bom ou se é mau. Tem os dois lados. Mas a verdade é que, hoje em dia, os mais novos começam a ter acesso à informação pouco controlada. E muitas vezes eles não têm a maturidade suficiente para discernir o que estava errado no passado e o que está certo no presente. Nós precisamos... Não fazem essa autocrítica. Não fazem.
eles decidem por aquilo que lhes dizem, porque há quem diga que estamos cada vez mais tribalizados. E é por nichos. Não é? E o desejo de querer pertencer àquele nicho e o desejo de querer saltar fora daquele nicho, mais uma vez porque lhes é incutido a pressa do futuro e de que o que é bom agora é mexermos com isto, fazermos aquilo ou outra coisa qualquer, mas na verdade eles já não pensam. Eles já começam a ser manipulados, já vêm formatados por uma sociedade que não está preocupada com isso, nem na escola, nem na formação do indivíduo, nada, não está. Ou seja, quando olhamos, por exemplo, para a retirada de filmes como E Tudo o Vento Levou, quando vemos alguns episódios do Fawlty Towers, do John Cleese a ser retirados, mas já não se dá aos Lusíadas da escola. O Camões também anda apertado? Sim. Há autores como Sofia de Melo Brainer, Florbela Espanca, que muitos miúdos não sabem quem foram. Portanto, há obras que deviam ser referência cultural, não digo mundial, digo cultural do nosso país, porque estamos a falar do nosso país. Que possam eventualmente ter uma leitura de uma outra época, não é? Sim, não têm. E depois quando tu falas de Bocage ou do Alto da Barca do Inferno e tu vês o parvo a mandar aquelas bocas sobre a sociedade e sobre a forma como os miúdos riem-se e dizem ai, que estúpido, que nem sequer conseguem atingir, que é uma sátira, que há uma mensagem escondida. Se calhar somos nós. Se calhar é a sociedade onde vivemos atualmente. Sim, a sociedade não está a alimentar culturalmente os mais jovens para serem pessoas que se consigam defender e ter uma opinião própria sem estar condicionadas pela opinião do outro. É difícil encontrar alguém com opinião própria hoje. E quando vemos, e assumi-la. Por exemplo, inclusive livros que marcaram a história mundial, eu gosto especialmente de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, seja em que época for, aquilo está escrito de tal forma que consegues identificar, ou seja... É intemporal. Desculpem a expressão, mas mudam as moscas, mas está lá a porcaria toda. É verdade. Aquilo é intemporal. É assim como o Bocage. Tu vê, olha, os Maias de Eça de Queiroz. Completamente intemporal. A crítica política, a crítica social, completamente... As caricaturas de Rafael Bernal Pinheiro. Tudo. Agora diz-me, achas que eles leem os Maias? Ou alguém lhes diz, lê os Maias? O meu filho vai ler os Maias, eu faço questão. Mas eu li os Maias com 16. Quando as pessoas dizem, elas não tinham maturidade para ler os Maias com 16. Tínhamos, pois. E era aí que começávamos a conseguir perceber a sociedade onde estávamos, os problemas reais da sociedade, e por isso, quando eu hoje ainda falo dos Maias e de Eça de Queiroz, as pessoas riem-se, algumas pessoas riem-se. Isso já não, essa obra já não... Isto que tu estás a dizer é incrível, porque se por um lado assistimos à infantilização, por outro lado, em outras áreas não se importam de expor as crianças a determinados temas que nem nós, quando éramos adolescentes, abordávamos essas temáticas. E olhando para aquilo que é a realidade portuguesa e sabendo que eventualmente nós vimos a reboque de outras sociedades, tu achas que isto se vai afirmar ainda mais? Achas que já começas dentro do meio do livro, dos autores, de outros colegas teus, a sentir um movimento de, pelo menos abrandar esta tendência? Não sinto. Continuo a sentir, é uma enorme ilusão e uma enorme fantasia, vou falar dos livros, em relação aos livros, que é no exterior, felizmente no exterior ainda há muita aposta em autores, ainda há muita aposta nos livros. O mercado norte-americano é fortíssimo nisso. Tu vês prémios como o New York Times, que apostam nos livros, que divulgam o autor, e em Portugal faz-se ao contrário. Em Portugal explora-se o autor. Portanto, tu se queres escrever um livro, é difícil encontrar uma editora que aposte em ti. Vais pagar pela chancela da editora. Já estamos a começar mal. Porque antigamente em Portugal também se apostavam nos autores. Percebes? Houve uma época, os meus primeiros livros, ou pelo menos o meu primeiro livro que escrevi, a editora apostou nele.
Portanto, e está-se a ver o contrário. Enquanto lá fora estamos a ver, na área da literatura, dos livros, há países que estão a impulsionar a leitura e os livros e os escritores, em Portugal está a desmotivar-se o autor, o escritor e os leitores. E por mais paradoxal que pareça o facto de mencionares nos Estados Unidos existem plataformas que não têm qualquer tipo de problema em publicar livros de pessoas que pensam contra a corrente. Verdade. E assumem, e não há qualquer tipo de castigo ou de punição subjacente a isso. Eu estou-me a lembrar agora, por falares nisso nas plataformas, de que os e-books, os livros digitais, que não têm controle nenhum, porque há plataformas gratuitas em que tu colocas o teu livrinho, em que não há controle nenhum de editoras, não há, as plataformas são livres e algumas gratuitas, em que já há pessoas a fugir do mercado tradicional para optar pelo e-book, porque é o e-book onde elas sentem que conseguem atingir o nicho das pessoas que vão ler aquela mensagem sem a criticar ou sem a julgar. Em Portugal o e-book ainda não tem a força necessária, mas já vemos isto lá fora. Oxalá que isso comece a funcionar, para responder à tua pergunta, oxalá que essas tendências comecem a funcionar também em Portugal, porque são essas tendências que são as positivas. Até porque uma das formas de continuar a manter a liberdade é combatendo em favor da mesma, não é? Claro. Opinando, escrevendo, criando em liberdade. Claro. Gosta, não gosta. Não lê. Não é? E depois há todos os riscos inerentes àquilo que é a criação e ao processo criativo. Van Gogh morreu pobre e, no entanto, quase todos morriam. As obras dele agora são avaliadas em muitos milhões, mas não foi por causa disso que ele deixou de o fazer. E porque também tem que se ter amor ao que se... Quando aquilo que nós queremos é, ou os autores ou as pessoas que querem passar mensagens, é ficar famosas e ganhar dinheiro rapidamente, temos que ter um bom motivo para chegar para o fim. Mas olha que tu usaste uma palavra que é precisamente onde eu creio que está o desafio de nós não conseguirmos dialogar em relação a estas regras de censura. É que nós vemos que aqueles que vão liderando este tipo de políticas não têm qualquer tipo de amor por quem pensa de forma diferente, nem qualquer tipo de empatia. Não permite sequer o diálogo. Não permite a liberdade a que tu tens direito. É aquilo que eu te dizia há pouco, João. Humanidade com cada vez menos humanos, cada vez mais egoístas, cada vez mais centrados no próprio poder, naquilo onde eles podem chegar. E isto é que é grave, as pessoas não perceberem e não lutarem contra isto. Mas como é que nós vamos conseguir identificar um egoísta que luta, aparentemente, pelas causas dos outros? Tu identificas um egoísta quando ele impede a tua liberdade, ou seja, a minha liberdade acaba onde começa a tua. Quando eu começo a avançar para aquilo que seriam os teus direitos como pessoa, a tua liberdade como pessoa, nós temos que estar preparados para as identificar. Por isso eu digo sempre às pessoas que trabalham comigo, eu não sei se escrevo isto. É isso mesmo que vais escrever. Agora, olha, não devia ter dito. É isso dito. mesmo. Manuela, se calhar não é boa ideia. Não, é boa ideia. Porque se é isso que sente, se é isso que quer expressar, não tem que adulterar a sua forma de ver as coisas ou de as experienciar porque outra pessoa não as vai aceitar. Portanto, o princípio do amor e da liberdade é este. Nós conseguirmos perceber que estamos a ser abusados, a ser impedidos, a ser castrados, que eu adoro esta palavra, a ser castrados no nosso direito de ser. Nós temos direito de ser, independentemente de sermos como formos. E não crees que esta ideia de que eles é que sabem o que é melhor para nós já está estafada? Não sei como é que isto consegue ter tração em 2023. Eu também não. E custa-me muito. Se calhar isto vai de encontro àquilo que estávamos a falar há pouco, de começar nos mais pequenos já, a não terem poder de decisão, a não ter poder de opinião. Custa-me perceber como é que alguém que muitas vezes não conhecemos tem poder sobre a nossa conduta. Repara como há pessoas que deixam de ser por opiniões de pessoas que não conhecem.
e de pessoas que não estão no terreno a fazer o que elas estão a fazer. Ou seja, pessoas que emitem críticas, que emitem opiniões sobre algo que nunca fizeram, mas que se acham doutores e mestres em conseguir criticar e em conseguir castrar, outra vez, repito, aquela experiência daquela pessoa. E, inclusive, existem alguns outros paradoxos, como, por exemplo, as pessoas querem que nós as identifiquemos como elas querem ser identificadas, mas essa mesma lógica não serve para elas utilizarem Exatamente. em relação a nós. Exatamente. Não é? Eu vejo esta sociedade um bocadinho... Eu vejo muitos velhos de Restelo sentados em cada esquina, sabes? E não digas velhos porque eles são novos. O problema é que os velhos agora são novos, Mesmo. pelo menos em termos Os novos etários. os novos Restelos. Os novos Restelos. Porque faças o que fizeres, tu não vais encontrar caminho aberto. Sobretudo se fores alguém com poder de comunicação, com uma opinião muito, muito clara, que quando tu tens uma opinião muito clara e investes na tua opinião, há sempre alguém que vai querer mudá-la. Olha, e deixa-me só dar-te aqui alguns exemplos de alteração de palavras, algumas por imposição, e explica-nos, enquanto alguém que escreve, como é que, por exemplo, em relação a Roald Dahl, que escreveu A Fábrica do Chocolate, houve alterações nas descrições físicas. De gordo passou a enorme, e o feio e burra ficou só burra. Então são centenas de palavras que vão ser substituídas para tornar a obra mais inclusiva. É difícil, É que tu deixas-me sem palavras. É o que eles querem fazer, não é? É que tu deixas-me sem palavras. Sim, nós vemos, ou estamos a começar a perceber, que há palavras, há expressões, até idiomáticas, que estão a começar ou pretendem que elas deixem de ser usadas, ou porque interferem na autoestima, ou porque interferem nos princípios, ou porque interferem na educação, o que for, estão a tentar mudar palavras que têm um significado muito, muito concreto por outras que não significam exatamente a mesma coisa. Mas mais grave, João, a literatura, ou os livros, é a área em que tu mais podes fugir à norma. Tu podes fugir à norma em literatura. Tu, em vez de chamares preto a uma cortina, tu podes optar por outra forma de descrição e está tudo bem. Não há uma forma melhor ou pior de se escrever. Até permite alguns erros gramaticais Permite, e tudo, sim, senhor. Não é? Pontuação, alterar pontuação, não fazeres parágrafos, o que for, desde que aquilo sirva para enfatizar determinada mensagem. Alguém me dizia uma vez que escrever bem escreve-se um artigo técnico, um artigo científico. Literatura escreve-se ponto final. E eu não posso concordar mais. E o que tu vês é as pessoas. Tu mandas textos, olha, e isto dava um livro. Tu mandas textos para editoras e para revisores com princípios, valores muito diferentes do que o autor tem. Por isso é que Saramago não deixava que ninguém mexesse nas obras dele. Proibia. Porque se tu tens um revisor e um editor a olhar para a tua obra que quer adulterar todos os princípios e valores que tu próprio tens. A vírgula é aqui, não tem um parágrafo, esta palavra não se usa. Ai, não pode dizer burro. Não, mas eu quero utilizar a palavra. Não pode. Portanto, como é que tu queres que as pessoas escrevam livres e possam continuar a dignificar a cultura se a própria cultura está a meter? E o estranho disso é que, no fundo, isto acaba por ser pior, a emenda que o soneto. Pelo seguinte... Se nós lermos o livro do Adolf Hitler, Sim. nós conseguimos logo identificar que há ali qualquer coisa que não está bem com o senhor. Ou seja, permitiria uma, não digo intervenção preventiva, mas uma atenção mais cuidada a quem escreve aquelas palavras. Claro. Se isso for retirado... Tu não sabes onde é que os monstros estão. Não sabes inclusivamente onde começa o autor e acaba a pessoa, ou onde começa a pessoa e acaba o autor. Não consegues perceber se aquela personagem é o autor. Sabes que há livros, por exemplo, em que o autor se retrata numa personagem e conta exatamente aquilo que vai fazer. Por exemplo, falamos de um assassinato ou de um suicídio. Ou seja, a escrita é uma catarse
que lhe dá o motivo do móvel, percebes? E, portanto, há livros que são autênticas ferramentas de compreensão da mente humana, da vida, até da própria pessoa que escreveu. E vamos só um bocado mais longe, e para afirmar ainda mais isso que tu estás a dizer, houve determinados serial killers que foram inspirados. Apanhados pelos investigadores por causa das cartas que eles enviavam. Então eles conseguiram, através do tipo de palavra, do tipo de letra, ou seja, serviu como instrumento forense para o perfil psicológico e tudo. Dou-te um exemplo, Jack, o Estripador. Olha. Foi os diários que ele escrevia, e aconselho a todos lá em casa a ler o diário de Jack, o Estripador. A sério? Mas não leia a esta hora, que já é noite, não vá ter medo. Mas leiam, porque ele tinha um diário escrito que se transformou num livro. E ele descreve, eles identificaram as vítimas, João, pelo diário que o Jack, o Estripador, tinha escrito. Identificaram, porque as vítimas estavam tão danificadas que era impossível, não havia cá testes de DNA, não é? E nem sei se na altura faziam impressões digitais, não me recordo. Portanto, descobriram as vítimas pelo livro que o Jack Estripador fez. Mas o livro foi editado? Foi editado tal e qual estava, com as fotografias. Se esse livro foi editado, porquê é que os outros não podem? Porque ele já morreu, já foi preso, e já passou, já foi há muito tempo, não interessa. O que interessa aqui é a história que fica por detrás de cada vez que sai um livro para o mercado. Olha, e Manuela, não crees que inclusive determinados conceitos, que são conceitos abstratos, estão a ser atacados? Por exemplo, sim, a própria estética. A estética é um conceito abstrato. Nós em Portugal temos o ditado lindíssimo: quem é feio ama, bonito lhe parece. Não é? Como é que é possível? Ou seja, dizer que é feia e burra ou feio e burro, onde é que isto vai ofender quem quer que seja? Tem que se dar liberdade. Não ofende, porque tem que se dar liberdade de interpretação. E como é que nós interpretamos aquilo que está escrito? De acordo com quem somos. O nosso passado e as nossas vivências traduzem a forma como eu interpreto um texto. Por isso é que tu lês um livro e podes amar e aquele livro ter mexido com a tua estrutura, e eu ler o livro e ter sido um pesadelo. Por exemplo, é uma confissão. Mandaram-me ler a biografia o ex-presidente da América, o Trump? O Obama. O Obama. Um livro de 800 páginas. E eu, aquilo é grande, aquilo é de tijolo. Chegaste ao fim? Não. Mas olha, a pessoa que me disse ficou fascinada. Portanto, porque as interpretações, as vivências, a experiência ditam a forma como interpretas. Eu cheguei ao meio do livro, estava quase a cortar os pulsos, portanto. Percebes? E agora, vou dizer que o livro é mau? Vou dizer... Não, na minha perspectiva é mau, mas a crítica, que é disso que estamos... a crítica geral... lá está, não é feio, não é bonito, não é mau, não é bom. Para mim, exato, não. Exato. Olha, faz-me lembrar, um casal, meu amigo, eu não gosto de iscas, não é? Nem eu. E virou-se uma vez o meu amigo: não gostas de iscas porque nunca comeste as iscas da minha avó. Um dia vais comer as iscas da minha avó e vais ver que vais gostar. E eu virei para ele e disse: lá, a não ser que as iscas da tua avó sejam carapaus suados com o molho de cebolada, eu não vou gostar, não é? É um bocado assim. É isso. Tem a ver com as tuas experiências, com quem tu és. E, portanto, quando me dizem que um livro está mal... Claro, há livros mesmo muito, muito mal escritos, não é? Temos que ser honestos. Okay. Há livros mesmo mal escritos. Há outros que nem sequer estão escritos. Vou-te dar uma curiosidade. A Grande Cavalgada, este livro, A Grande Cavalgada, e o livro que é Conhece as Mulheres, eu depois okay, passo a informação. Este do Conhece as Mulheres, ou Aprenda a Conhecer as Mulheres, é um livro que não tem nada escrito, são 70 páginas em branco. Tu compras o livro, abres o livro e não tens nada escrito, porque na verdade é impossível conhecer a mulher, não é? Portanto, eu posso interpretar assim: grande ideia criativa. Eu paguei 15 euros pelo livro e não tenho nada para ler. Olha, mas espera lá. Mas é um livro. Não houve um qualquer que pôs uma banana com fita cola? Estava num museu qualquer. Exato, uma pintura. Uma pintura? Não. Era um quadro? Não, era uma banana que o turista depois chegou lá, tirou a banana e comeu. Exato, mas era uma exposição de quadros, não era? Era uma exposição, uma banana com fita cola, e aquilo valia não sei quantos milhões.
Estamos a falar... A Grande Cavalgada que eu te estava a dizer é um livro que tu, na primeira página, tens galope, na segunda galope, galope, na terceira galope, galope, e são 100 e tal páginas assim. Agora, isto para te provar de que o feio, o bonito, o ser coerente ou não ser coerente, tem a ver com a criatividade do autor, da pessoa, do autor, do escritor que escreve, e depois com as experiências que tu tens e com o objetivo que queres atingir. Olha, e Manuela, mais uma vez, e eu creio que esta é das palavras que eu mais utilizo aqui no programa, é o paradoxo, ou paradoxalmente, não é este o momento em que os livros mais necessários são para nós entendermos a sociedade Grande que estamos pergunta. a viver? São. É neste momento que as pessoas devem ler. E não é ler só este. Ou o que gostam. Ou o que gosta. É ler tudo. O poder da opinião, o conhecimento é poder. As pessoas têm que entender isto. O conhecimento é poder. E onde é que nós vamos obter conhecimento? Ler livros, jornais, artigos, tudo o que seja possível ser lido para podermos defender-nos de uma opinião que não é a nossa, mas que nos querem impingir. Portanto, é ler os livros, cada vez são mais necessários, e é mais necessário começar a escrever livros baseados na verdade, João. Não é no que é bonito, no que as pessoas vão gostar de ler. Há livros que são escritos com base naquilo que a sociedade procura para ler. Percebes? Com base naquilo que vai faturar ao final do mês para uma editora. E estão-se a deixar autores, até com alguma capacidade de escrita e alguma capacidade de opinião, fora do círculo. E são esses que têm a capacidade de poder contribuir com inteligência. O interessante isso que tu estás a dizer, ou o problemático neste caso, é que se nós, enquanto pais, nós vivemos aqueles momentos em que os nossos filhos só querem chocolates e doces, e não é por causa disso que nós só lhes damos chocolates e doces. É um bocado assim, eu não quero estar a infantilizar a ideia, mas não é um pouco isso? É tal e qual. O melhor exemplo e o mais assertivo que se possa dar. Então isto significa que os problemas que não se resolvem porque estamos a publicar aquilo que eles querem ouvir, vão continuar. Vão continuar se nós continuarmos a deixar que isto aconteça. Okay. É por isso que eu também, quando posso, digo, e vou voltar a repetir, nós, enquanto adultos e pais dos adultos de amanhã, deve começar em nós não se come chocolate sempre que quer, não se joga a PlayStation sempre que quer, está no telemóvel sempre que quer, e não se lê tudo no telemóvel que eles pensam que se deve ler, não se vê tudo na tablet que eles querem ver, ou seja, não que nós sejamos os ditos censores e Santa Inquisição dos nossos filhos, mas pelo menos que sejamos orientadores. E isto é educadores e formadores. Manuela, mas eu creio que, não sei qual é a tua opinião, mas eu cheguei a uma determinada idade e comecei a pensar, aquelas que os meus pais me deram foram poucas. Eu devia ter levado mais uma ou outra. Não é que eu tivesse levado muitas, mas... Foram bem dadas. Foram bem dadas. E mais uma ou outra também não teria feito mal nenhum. Eu hoje agradeço, às vezes apanho-me a mim a agradecer a educação que tive. Agradeço mesmo. Porque graças à educação que tive, que não foi fácil, que era não fazer o que eu queria... Estava na hora da leitura, sim, e depois perguntavam-me, leste quantas páginas? 20, e eu ando cá a contar-me, resumo as páginas que leste, que era a forma deles controlarem aquilo que eu lia. Portanto, tudo isto eu agradeço hoje, porque eu ganhei coragem de poder falar e dizer o que penso, e sou muito pouco medricas, assumo sempre aquilo que eu digo. Portanto, e isto faz de mim, de alguma maneira, a tal livre. E Manuela, ler um livro, comprar um livro, escrever um livro, é ter poder? É ter poder. Olha, escrever um livro dá-te, de alguma maneira, autoridade. Tu tens que ter coragem para lançar um livro no mercado. Porque depois vais ter que assumir e falar sobre aquilo que escreveste. Isso dá-te alguma autoridade, dá-te algum conhecimento. Okay. E depois os livros dão-te poder porque contêm a informação que tu precisas para ser livre. E isso significa também que esse poder também se pode replicar noutros e eventualmente... Replica-se, se quisermos. Se quisermos. Só se quisermos. Tivermos essa coragem. É mesmo. Só se quisermos é que se consegue Muito replicar. bem. Manuela Pereira, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou. Olha, que a ideia que fica aí na sua mente e no seu coração seja que palavras
não as leva o vento, elas marcam, transformam vidas, transformam sociedades. Então não deixe que as suas palavras, não deixe que as palavras de outros, mesmo daqueles que você não concorda, sejam apagadas da história, porque apagar a história, no fundo, é apagar também você mesmo e a sua própria história. Uma coisa que com certeza não se irá apagar é a nossa presença amanhã aqui às 22 para mais um Isto é o Povo a Falar. Resta-me agradecer e dizer que é sempre um gosto estar consigo todos os dias. Boa noite, até amanhã.